Bom dia, galerinha! Hoje, nossa segunda parte da aula de reprodução nos diferentes grupos de animais e hoje nós falaremos sobre os grupos dos anelídeos, dos moluscos, dos artrópodes e também dos equinodermos. Vamos lá! Primeiramente, vamos falar sobre o filo Annelida, onde pertencem os anelídeos. Eles são animais que podem viver na água dos mares e oceanos ou em água doce e também na terra úmida. Eles são considerados os mais complexos dos vermes. Possuem tubo digestório completo. Quando eu falo que possuem tubo digestório completo, eu falo que ele tem boca e ânus. E possuem um sistema circulatório fechado, em que o sangue só circula dentro dos vasos. O corpo dos anelídeos é revestido por uma pele fina e úmida. Essa é uma característica importante da respiração cutânea, ou seja, essa respiração ela é realizada através da pele, pois os gases respiratórios eles não atravessam as superfícies secas. Nós podemos classificar os anelídeos utilizando como critério a presença ou ausência de estruturas semelhantes a pelos e a quantidade de cerdas. Há 3 grupos de anelídeos: os oligoquetos, os poliquetos e os aquetos, também chamados de hirundíneos. Pelo significado dessas palavras, nós conseguimos identificar como são as cerdas, os quetos, desses animais. Se eu falo oligoquetos significa poucos, óligo significa poucos. Então, o exemplo das minhocas são animais de poucas cerdas. Um exemplo são os lumbricos terrestres. Poliquetos. Poli significa muitos. Quetos significa cerdas. Então, poliquetos significa que eles possuem muitas cerdas. Exemplos: o Philodonce rossea e o Philodonce lineata. E o A significa 100. Os aquetos ou os hirudinos significa 100 cerdas. Exemplo da sanguessuga. Eles não possuem cerdas. Então, de acordo com a quantidade de cerdas, nós conseguimos identificar. Se tem muita cerda, são os poliquetos. Se tem poucos, oligoquetos. Se não tem cerda nenhuma, são os aquetos. Então, vamos falar de reprodução. A reprodução nas minhocas e nas sanguessugas, elas vão ser hermafroditas com fecundação cruzada. Nos poliquetas, vão possuir sexos separados. E aí, nesses animais, eles vão liberar os seus gametas na água e na água vai ocorrer a fecundação. Uma vez que ocorreu a fecundação, vai dar origem ao zigoto, que posteriormente vai formar uma larva que vai se desenvolver em um animal adulto. Então, prestem atenção aí na imagem. Eu vou marcar aqui para vocês essas estruturas. Eu não sei se vocês já repararam isso em alguma minhoca. E essas estruturas, vou explicar direitinho para vocês. Aqui tá a cabeça de uma minhoca e aqui a da outra. Então, vamos lá. Por que eu preciso saber disso? Porque durante o acasalamento, as duas minhocas elas vão alinhar os seus corpos em direções opostas. Tá vendo? Aqui tá a cabeça de uma e aqui tá a cabeça de outra. Aqui tá a cabeça da outra. Então, elas vão alinhar os seus corpos em direção opostas. Mas por quê? Porque cada uma vai depositar o seu esperma no receptáculo seminal da outra.
e vai ser nesse receptáculo seminal que vai ficar armazenado os espermatozoides, o esperma. Ao redor do clitelo, cada uma das minhocas vai formar um casulo. E aí, por causa da contração muscular da minhoca, esse casulo ele vai deslizar em direção à extremidade anterior do animal. E aí, conforme ela vai se deslocando, à medida que o casulo ele vai se deslocando, ele vai receber os óvulos e os espermatozoides que estavam armazenados. A fecundação ela vai acontecer dentro do casulo, formando os ovos. Quando o casulo com os ovos continuar a se deslocar pelo todo o corpo do animal até chegar na extremidade anterior, esse casulo vai ser liberado e vai ser depositado no ambiente. Uma vez que foi depositado no ambiente, esses ovos eles vão se desenvolver lá dentro desses casulos e após cerca de 3 semanas mais ou menos, vai nascer novas minhocas. Então, aqui nesse exemplo em preto e branco, nós vemos aqui o clitelo. E aí, eles estão posicionados em direções diferentes, eles estão trocando o esperma de um vai para o outro e do outro vai para o um. E aí, depois, esses espermatozoides, esses espermas, depois que foram trocados, eles vão se encontrar com os óvulos, vão ser fecundados e vai ser postos dentro do casulo. Esse casulo, depois que aconteceu a fertilização, e aí esse casulo ele vai se deslizar por todo o corpo do animal até ser depositado no ambiente. E vai ser dentro do casulo, aqui dentro, depois que já foi feita a posta, que vai posteriormente, esses ovos que estão dentro do casulo, eles vão se desenvolver e aí depois de certo tempo, de 3 semanas, vai nascer novas minhocas. Nosso segundo filo de hoje é o filo molusca, onde são os moluscos, conhecido por nós como moluscos. Os moluscos, eles têm o corpo mole. Apenas algumas espécies de moluscos apresentam concha, e a maioria dos representantes desse grupo são marinhos, como os polvos, as lulas e as ostras, mas também existem algumas espécies que vivem na água doce, como os caramujos. E outras também, elas podem viver no solo, como por exemplo as lesmas e os caracóis. Os moluscos, eles vão se reproduzir de forma sexuada, ou seja, vai acontecer a troca de gametas. A maioria das espécies, ela vai possuir um sistema circulatório aberto. Podem ser hermafroditas ou ter sexos separados. E a fecundação, ela pode ser tanto interna quanto externa. Pode ser interna ou externa. E aí os representantes desses moluscos são os gastrópodes, os cefalópodes e os bivalves. O primeiro representante dos moluscos são os gastrópodes. A maioria dos gastrópodes, eles são de vida marinha e possuem sexos separados. Os gametas, eles são liberados na água, onde se encontram e vão formar o zigoto. Esse zigoto, então, ele vai se desenvolver, vai crescer e originar um novo indivíduo. Isso nas espécies marinhas. Já nas espécies terrestres, eles vão ser geralmente hermafrodita e não vão realizar autofecundação.
Durante o acasalamento, nas espécies terrestres, vai ocorrer a transferência de espermatozoide de um indivíduo para o outro através do poro genital. E depois que eles fizerem a cópula, eles se separam e vai ocorrer a fecundação interna, ou seja, a fecundação vai acontecer dentro do animal. Já os ovos, depois de uma vez que ocorreu a fecundação, os ovos eles vão ser formados e serão depositados em um lugar úmido e dar origem a novos indivíduos. Segundo grupo é o grupo dos cefalópodes. Os cefalópodes, eles possuem sexo separados e fecundação interna. Durante o acasalamento, o macho ele transfere os espermatozoides para o interior do corpo da fêmea com o auxílio de um de seus braços. Então, ele vai praticamente abraçar a sua parceira e vai transferir os seus espermatozoides para o interior do corpo da fêmea. Esses ovos fecundados, depois que eles são fecundados, eles são depositados no ambiente, como tem mostrado aí para vocês na imagem. E o desenvolvimento desses animais, eles serão diretos. Então, aqui tem a imagem, né, para vocês. Os ovos, depois que eles são fecundados, eles são postos no ambiente. São vários ovos, eles são postos no ambiente. E aí, a partir do momento que eles estão todos formados, eles são liberados, eles fazem o desenvolvimento dele vai ser direto. O que é o desenvolvimento direto, gente? Nós vimos na aula passada, na aula retrasada, que o desenvolvimento direto ele não passa por fases de metamorfose. Ele já, quando ele se desenvolve e já nasce com o aspecto de adulto, a estrutura do adulto. Então, aqui dá para ver bonitinho, cada ovinho desse, dá para ver um cefalópodezinho já muito parecido do que vai ser o indivíduo adulto. Então, isso significa que ele teve um desenvolvimento direto. Terceiro representante do grupo dos moluscos são os bivalves. Os bivalves, eles possuem sexo separado, em sua maioria, com fecundação externa, ou seja, vai ser no ambiente, não vai ser no interior do corpo da fêmea. E os gametas, eles são liberados na água. Uma vez que os gametas feminino e masculino foram liberados na água, eles vão se unir, vão se fundir, formando o ovo. E eles possuem desenvolvimento indireto. Se o desenvolvimento direto ele já nasce com uma estruturas semelhantes do animal adulto e não passa por metamorfose, por etapas, já no desenvolvimento indireto, ele vai passar por várias fases de metamorfose até chegar no indivíduo adulto. E, no caso dos bivalves, eles vão formar uma larva no seu desenvolvimento. Então, aí acima tem o esqueminha da reprodução dos mexilhões. Nós vemos aí os sexos separados, nós temos a fêmea e o macho. Eles vão liberar os seus gametas, esses gametas eles vão se fundir, formando o ovo. E essa fecundação ela vai ser ali no ambiente mesmo, onde houve a posta dos gametas, certo? E aí vai se formar a larva durante o seu desenvolvimento indireto, passando por várias transformações metamorfose até chegar à sua fase adulta, sendo macho ou fêmea. Próximo filo são os artrópodas, filo artrópoda, conhecidos por nós como os artrópodes. Os artrópodes, eles são animais que não possuem ossos.
O corpo dos artrópodes ele é dividido da seguinte forma: eles possuem patas, possuem caudas, cabeça, abdômen e antenas com articulações, tipo o nosso dedo que consegue se mexer, e são cobertos por um exoesqueleto. Esses grupos, esse grupo tem a maior quantidade de espécies do reino Animalia, e exemplos desses animais são todos os insetos, são artrópodes, todos os aracnídeos, aranhas, escorpiões, ácaros, opiliões, os crustáceos, camarão, siri, caranguejo, os diplópodes, que são conhecidos como os piolhos de cobra, e os quilópodes, que são as centopeias e as lacraias. Alguns representantes dos artrópodes possuem desenvolvimento direto, ou seja, não passa por fase larval. Ele vai ter estruturas direto de um adulto. Outros animais, outros representantes, eles são hemimetábolos. O que são animais hemimetábolos? Eles vão formar um indivíduo jovem chamado de ninfa. E a maioria dos insetos, eles são holometábola, ou seja, ele vai passar pela fase de ovo, depois de larva, depois vai passar pela fase de pupa e depois vai formar então o indivíduo adulto. Então, primeiro exemplo de artrópode, os aracnídeos. Os aracnídeos, eu coloquei aí para vocês, primeiro, os escorpiões. Os escorpiões, a reprodução dos escorpiões acontece da seguinte forma: o macho ele vai depositar o espermatóforo. O espermatóforo ele é uma estrutura que vai conter espermatozoides. E essa estrutura, esse espermatóforo, ele vai ser depositado no ambiente. As fêmeas, elas vão lá e vão recolher essa estrutura através do seu corpo com uma estruturinha chamada poro genital. Então, o escorpião foi lá, depositou o seu espermatóforo, depois vem a fêmea e vai recolher essa estrutura através do seu poro genital. A fecundação ela vai acontecer dentro do corpo da fêmea, ou seja, vai acontecer a fecundação interna e vai ter formação de ovos. A maioria deles vão ser vivíparos lecitotróficos. Meu Deus, que nome é esse? Lecitotrófico significa que eles são uma larva que vai se alimentar das reservas de nutrientes que vai estar presente no vitelo, dentro dos ovos. Já nas aranhas, as aranhas possuem uma estrutura chamada pedipalpos, que são essas patinhas aqui dianteira da aranha. E esses pedipalpos dos machos, eles vão se modificar para introduzir os espermatozoides no corpo da fêmea. Então, aqui onde está em branquinho, deixa eu mudar aqui a cor para mostrar para vocês. Aonde está aqui em branquinho, tá vendo? Dentro aqui do pedipalpo. Essas estruturas branquinhas, elas são chamadas de bolsa de esperma. Então, o pedipalpo ele vai se modificar numa bolsa de esperma e a aranha vai lá e vai introduzir então os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. E a maioria das espécies será ovípara. Segundo representante do grupo dos artrópodes são os crustáceos. Os crustáceos, os machos, eles vão utilizar um par de apêndices
para inserir os espermatozoides no interior do corpo da fêmea, onde vai acontecer o encontro entre o gameta feminino com o gameta masculino. Após acontecer a fecundação, esses ovos vão ser depositados no ambiente e algumas espécies elas conseguem incubar os ovos na superfície externa do corpo da fêmea. Consegue colocar no exterior do corpo, na superfície exterior do corpo da fêmea. E esses animais vão possuir o desenvolvimento indireto. Então, aí aparece como que acontece o ciclo de vida de um crustáceo, né? Então, primeiro, esse ovo, ele vai fecundar, depois que fecundar, ele vai ser posto. Depois, eles vão se formar a larva. A larva vai passar por várias fases de desenvolvimento. E aí, depois vai se tornar uma forma juvenil, um animal jovem, e conforme ele vai se desenvolvendo, se torna um animal adulto. Esse aí é uma representação do desenvolvimento, então, de um lagostim, de um camarão, perdão. Terceiro representante são os insetos. Nos insetos, os machos, eles possuem um órgão copulador que conduz os espermatozoides até o interior do corpo da fêmea. Esses ovos, eles vão ser depositados no ambiente. Uma vez que foi depositado no ambiente, o desenvolvimento dele pode ser direto, já semelhante com o animal adulto, ou indireto, passando por várias fases, várias metamorfoses, várias transformações. Então, exemplos de insetos, nós temos as abelhas, as borboletas, as formigas, os besouros, e possuem desenvolvimento, esses animais eles possuem desenvolvimento indireto com metamorfose completa, ou seja, vai passar pela fase de ovo, larva, pupa, até originar o indivíduo adulto. Então, para terminar, nós temos o último filo, que é o filo Echinodermata, ou Echinodermos, como eles são comumente conhecidos. Eles são animais marinhos, com movimento muito lentos, eles são muito lentos, não apresentam ossos, logo, eles não têm vértebra, não formam coluna vertebral e são considerados invertebrados. E apesar eles não apresentarem ossos, os seus corpos eles são bem endurecidos, mas isso acontece pela presença do calcário. Exemplos representantes dos equinodermos, nós temos as estrelas do mar, as bolachas do mar, os pepinos e ouriços do mar. E a principal característica dos equinodermos é que eles possuem presença de um sistema de transporte de água chamado sistema ambulacrário, por onde esses animais eles vão respirar, vão liberar suas excretas, eles vão se movimentar e também vão conseguir alimento através desse sistema ambulacrário, entre outras atividades. Na maioria dos equinodermos, a reprodução ele vai acontecer de forma sexuada. No entanto, algumas espécies possuem grande capacidade de regeneração. Eles podem se reproduzir assexuadamente, como as estrelas do mar, que são capazes de regenerar sua parte perdida. Então, a maioria dos equinodermos, eles fazem a reprodução de forma sexuada, mas as estrelas do mar, algumas espécies como a estrela do mar, ela consegue fazer reprodução assexuada por regeneração da sua parte perdida. Então, se ela perdeu um bracinho se a estrela do mar perdeu
uma parte do seu braço, aquela parte ela vai se regenerar formando uma outra, sendo assim reprodução assexuada. Mas, em geral, esses animais, esses equinodermos desse filo, eles vão apresentar sexos separados. E a fertilização deles vai ser externa. Assim também, os machos e as fêmeas, eles vão então liberar os seus gametas na água. Vai ocorrer o encontro do gameta feminino com o gameta masculino ali naquele ambiente, naquela água, e aí vai dar a fecundação, e aí após a fecundação vai ter a formação de ovos. O desenvolvimento deles, desses animais, dos equinodermos, eles vão possuir desenvolvimento indireto, ou seja, vai passar por estágios de larva. Ok? Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente continua falando sobre reprodução em diferentes grupos de animais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem aonde colocar, tanto no mural do Google Classroom ou no nosso aplicativo de WhatsApp, ok? Bons estudos!